Quando a gente é menor de idade, nosso maior sonho é completar 18 anos. Porque a gente pensa assim, quando eu completar 18 anos, eu vou conquistar a minha independência, vou tirar a carteira, vou sair e voltar a hora que bem entender, eu vou ser totalmente independente. Mas já se passaram quase 18 anos que eu completei 18 anos e ainda continuo dependente do meu pai, da minha mãe e de tantas outras coisas. Resumindo, você acha que conquistou a independência, mas o tempo passa e você percebe que continua dependente. Assim como o Brasil, que achava que conquistaria a independência com Dom Pedro I, e esse é o tema da nossa videoaula de hoje. Confere aí. Olá galerinha que assiste o canal Historédia. Estamos aqui para mais um vídeo e como você já sabe, como é de costume, no nosso canal Historédia, para cada tema tem sempre uma paródia que se encaixa com o tema. O tema de hoje é Primeiro Reinado e a nossa paródia será da música Nego Drama dos Racionais, que teremos a paródia Pedro Drama, que conta a história de Dom Pedro I, desde a sua ascensão ao trono imperial até a sua queda, que dá início ao período regencial. Então, o nosso tema é Primeiro Reinado, que começa em 1822 e vai até 1831. Para começarmos a falar do Primeiro Reinado, precisamos ver o que aconteceu antes, o que deu início a essa independência do Brasil, que passou a se chamar Primeiro Reinado. Um dos fatores mais importantes foi a Revolução Liberal do Porto, que acontece em 1820. Só para recapitular, no ano de 1808, quando Napoleão Bonaparte praticamente conquista a Europa inteira, Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, ele resolve fugir com a família real para o Brasil. Após um tempo que eles estavam aqui, praticamente 12 anos, Napoleão já havia sido vencido e a Europa já começava a se encontrar, a se encaixar, a voltar a estar e entrar nos eixos. Então, os portugueses faziam pressão para que Dom João voltasse. Lembrando que o Brasil nesse período tinha sido elevado a Reino Unido de Portugal. Após a derrota de Napoleão, acontece esse fato que é a Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses praticamente dão um ultimato a Dom João VI para que ele retornasse para Portugal. Então Dom João VI retorna para Portugal e deixa aqui Pedro, o seu filho, para ser o príncipe regente, ou seja, o príncipe que controlaria o Brasil, que administraria o Brasil até que se fosse tomado uma decisão. Esse tempo que Pedro ficou aqui, ele passou a gostar bastante do Brasil, porque o Brasil tinha muitas coisas que lhe atraíam, entre elas, as mulheres. Costuma-se dizer que Dom Pedro era um cara bem apaixonado pelas mulheres brasileiras e muitas pessoas não entendem essa paixão do europeu pela mulher brasileira. Eu costumo dizer que a mulher daqui da nossa região ela é chamada de mulher sedã, enquanto as mulheres europeias são chamadas de mulher hatch. O que é isso? A mulher sedã, comparando com carros, é o que tem um bagageiro grande. Então Dom Pedro se apaixonou por essas características que o Brasil tinha de bom e acabou gostando daqui. Só que agora passa-se um tempo e Dom João VI começa a requerer que Dom Pedro I retornasse para Portugal. Mas lembre-se que quando o Brasil recebeu a família real, deixou de ser uma colônia e passou a ser a sede do governo português. Ou seja, anteriormente, quando o Brasil era colônia, não se poderia comercializar com qualquer país, não poderiam haver fábricas no Brasil, não poderia o Brasil ter essa autonomia que estava tendo agora. Então para pensar, agora Dom João resolve retornar para Portugal e também faz pressão para que o seu filho volte. Então o que acontece na mente dos ricos, daqueles que investiram pesado no Brasil? Eles temiam que após a volta de Dom Pedro I, o Brasil voltasse a ser uma colônia e eles perdessem todos os seus investimentos feitos aqui, visto que uma colônia não pode ter fábricas, porque existe
um exclusivismo comercial, um acordo onde toda a colônia é obrigada a comprar da sua metrópole. Então, por este fato estar acontecendo, eles temiam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal e seus investimentos fossem perdidos. Então, na verdade, quem faz toda a independência do Brasil é a elite comercial burguesa que temia perder os seus investimentos na região. Então, essa elite começa a articular a independência, temendo perder os seus investimentos, tá? Acontecendo tudo isso, eles fazem pressão para que Dom Pedro então assumisse o Brasil. Mas Dom Pedro temia pelo seu prestígio, ele não sabia como é que ele era visto pelo povo. Então eles resolvem colher assinaturas de pessoas que pudessem dizer que estavam com o príncipe, que apoiavam esta decisão. E depois de colher quase 9.000 assinaturas, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro então declara o dia do fico, com aquela frase famosa: se é para a alegria de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ficou conhecido como o dia do fico. Ele resolve ficar no Brasil. Só que, por mais que muitos queriam Dom Pedro aqui, outros começaram a se colocar contra, porque acharam que esse era um fato de traição. Então aqueles, principalmente as províncias que eram regidas por portugueses, por fidelidade a Dom João, eles temiam essa revolta e começaram então a se colocar contra Dom Pedro I. Então foram aqui alguns dos estados, das províncias resistentes, foi Maranhão, Bahia, Pará e Piauí. Como Dom Pedro estava assumindo o Brasil agora, e não havia então um exército efetivo pronto para conseguir conter essas revoltas, ele então recorre aos mercenários europeus. Mercenários eram grupos de homens que eram contratados para matar assassinos por contrato, e eles tinham como função principalmente conter revoltas em colônias, porque era algo muito comum, visto que a maioria dos países da Europa tinham colônias na América, África e demais continentes. Então era comum mercenários cobrarem para poder fazer esse tipo de trabalho. Continuando, pessoal, nós temos aí agora o processo de independência. Já vimos quem era o grupo que estava por trás disso, tá? Nesse processo de independência, nós temos aqui aquele famoso fato do Grito do Ipiranga. Dom Pedro saiu para algumas províncias para tentar convencer homens das províncias a apoiarem a independência do Brasil, a apoiarem o seu ato. Quando ele retornava da região de São Paulo, ali às margens do rio Ipiranga, região que ainda pertence a São Paulo, recebeu a notícia que seu pai exigia o seu retorno imediato para Portugal. Então Dom Pedro resolve ficar e dar aquele famoso grito que as pessoas conhecem, com a sua espada levantada ao ar: independência ou morte. Não sabemos se isso é verdade realmente, porque um quadro foi pintado sobre esse fato, décadas depois, mas é o que se diz, então é o que a gente acredita, tá? Depois que Dom Pedro então resolve fazer a independência, é elaborada então uma Constituição. Ele pede aos deputados que elaborem uma Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, principalmente porque era uma Constituição em que estabelecia o voto de acordo com a renda. Nessa época, o principal produto cultivado que estava em alta era a mandioca, então de acordo com quantos alqueires de mandioca você possuía, você era um eleitor em potencial. Se seu número de alqueires de mandioca fosse ainda maior, você poderia ser inclusive um candidato, tá? Então, na Constituição da Mandioca, houve um fato que chocou o imperador, que foi a limitação do seu poder. Eles queriam criar um sistema parecido mais ou menos com o parlamentarismo inglês, onde o rei tivesse ali a sua função de rei, mas não tivesse tanto poder de decisão, principalmente em relação à economia. Dom Pedro, ao saber disso, manda fechar a Assembleia em novembro de 1823, mais próprio ali na noite de 11 para o dia 12 de novembro. Ele manda fechar, dissolver a Assembleia, e foi aquele quiprocó. Muitos daqueles senadores, deputados foram presos, outros foram exilados. Por isso essa noite foi chamada de Noite da Agonia. Continuando nosso processo de independência, Dom Pedro então conclama deputados da sua confiança para formar a nova Constituição brasileira. Lembrando que essa Constituição de 1824
ela foi outorgada pelo imperador. O que quer dizer a palavra outorgada? Nossa Constituição atual no Brasil, ela foi promulgada. Essa Constituição foi outorgada. Qual a diferença? Outorgar, tá, é impor. Nossa Constituição atual foi proposta em discussões entre deputados e ela foi colocada para nós da forma que é. Essa aqui não. Dom Pedro, por sua livre e espontânea pressão, outorgou, impôs às pessoas essa Constituição. Para você entender mais ou menos, você principalmente que é menina, né, normalmente sua mãe sai de casa, deixa as vasilhas sujas e ela diz para você assim: minha filha, você está estudando? Se você tiver um tempo, lave as vasilhas. Então ela está promulgando, propondo. Agora, se a sua mãe é uma mãe mais brava, tipo como a minha foi, ela vai dizer: ó, não importa o que você está fazendo, daqui a pouco lave essas vasilhas agora e pronto, senão quando eu chegar o couro vai comer. Então ela outorgou. Mais ou menos foi isso que Dom Pedro fez. Ele outorgou uma Constituição, impôs a nós, né? A nós não, ao povo daquela época, tá? A nós hoje é imposto coisas piores. E aí, na Constituição foi estabelecida as seguintes coisas: monarquia constitucional centralizadora, ou seja, todo o poder nas mãos de Dom Pedro. Mais ou menos um absolutismo com outras palavras, porque o absolutismo já estava embaixo e também é tema de um outro vídeo anterior que eu acho que você já deve ter assistido, tá? Depois teve também a adoção do catolicismo como religião oficial. Lembrando que como o Brasil nessa época tinha muitos investidores com outras religiões, Dom Pedro foi muito malandro, ele adotou o catolicismo como religião oficial do Estado, mas ele permitiu que outras pessoas cultuassem de acordo com a sua religião, porém não de maneira pública. Você não podia expressar publicamente, abrir uma igreja, mas você poderia cultuar lá o seu Deus, né, a sua crença de acordo com o que você fazia. Outra coisa, os direitos políticos aos portugueses naturalizados. Portugueses que quisessem participar da bancada de Dom Pedro, da política de Dom Pedro, eles deveriam se naturalizar brasileiro, como uma forma de provar, né, provar sua fidelidade ao novo governo que estava nascendo, tá? Outra coisa também foi estabelecido o voto censitário. O que é voto censitário? Para você lembrar essa palavra que muitas vezes cai em vestibular, em Enem, e você fica: meu Deus, o que é voto censitário? Lembre-se da palavra censura. O que é censura? Censura é quando você não permite que alguém ou que algo seja feito. Você veta aquilo ali, é censurar, não permitir, impedir. Então, quem era censurado diante desse período? Pobres, como na Constituição da Mandioca. Então, de acordo com a sua renda, você poderia votar ou não, tá? Outro ponto foi a instituição do poder moderador. Sabemos que, como nós estudamos também sobre os iluministas e tal, nós tivemos ali, pessoal, aquilo que nós chamamos, né, de a divisão dos três poderes, fundada por Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que propôs a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Dom Pedro, para centralizar ainda mais o seu poder, criou o poder moderador. O que era o poder moderador? O poder moderador era o quarto poder, era um poder que mandava nos três, ou seja, havia executivo, legislativo, judiciário, mas todos eles estavam submissos ao poder moderador. Resumindo, eles não existiam, porque o poder moderador estava acima de todos, tá? Continuando no nosso próximo slide, teve um fato, a primeira rebelião maior durante esse processo de independência foi a Confederação do Equador, acontecida na região de Pernambuco e tendo como um dos líderes, né, o Frei Caneca. Pessoal, a Confederação do Equador, ela se levantou primeiro pelos problemas locais que eles viviam e segundo porque eles eram anti-absolutista e o governo de Dom Pedro I era extremamente centralizador, absolutista. Então, as principais coisas que eles defendiam, em primeiro lugar, nós temos o federalismo. O que é federalismo, tá? Isso aqui é um modelo dos Estados Unidos, né, que a gente copia dos Estados Unidos, não é de agora, é de antigamente já. O federalismo é quando os estados eles têm autonomia para criar leis. Então, quando os estados criam leis, eles são federativos ou federais. Por isso que hoje o Brasil se chama República Federativa do Brasil, porque nossos estados eles são autônomos. Um exemplo disso é a gente que mora em Minas, né, paga o dobro de imposto em relação a IPVA e outros do que em alguns estados. Por isso aqui em Minas quase todo mundo tem carro emplacado na Bahia, no Espírito Santo ou em outras regiões, porque o estado tem autonomia para mudar algumas coisas e ele mudou para pior, criando leis ainda mais altas. Outra coisa era
a lavoura agroexportadora estava em crise. Os produtos que eram feitos, produzidos nessa região, estavam em crise, principalmente porque o governo havia elevado os impostos, tá? Então, por elevar os impostos, os produtos se encareciam e principalmente como o açúcar, que era dessa região, as pessoas preferiam comprar açúcar nas ilhas, tá? Próximas mais ali à América, ao norte ali, que era Cuba e outras ilhas ali que produziam açúcar mais barato do que o nosso, tá? Outra coisa, eles repudiavam essas medidas centralizadoras, o que as considerava absolutistas. E o último ponto dessa Confederação do Equador, eles foram sufocados pelas tropas imperiais que colocou fim nessa revolta, tá? O problema desse fim da revolta é que o Frei Caneca, né, que ficou pego para Cristo, assim como Tiradentes. E o Frei Caneca, quando ele foi pego, foi ordenado aos caras lá que matassem o Frei Caneca, tá? Então, os carrascos pernambucanos se negaram pelo fato dele ser uma autoridade espiritual, um frei, né? Então, o pelotão de Dom Pedro, porque ninguém quis degolar e enforcar o Frei Caneca, eles resolveram então fuzilar o Frei Caneca. Depois você vai ver lá na paródia que diz Nego Drama, lá Pedro Drama, que o Frei Caneca acabou rajado de bala. Continuando aí os nossos slides, nós temos agora o reconhecimento da independência. Como assim? Para se tornar um país independente é necessário reconhecimento? Sim, reconhecimento internacional. Por quê? Porque nós éramos uma colônia, nós pertencíamos a um país. Agora queríamos ficar independente. E o que nos impede de ser invadido por outro país, já que agora nós não iríamos pertencer a ninguém? Então nós precisávamos primeiro que Portugal reconhecesse e depois que os países reconhecessem de maneira internacional. E havia um problema que foi a Santa Aliança. O que é isso? A Santa Aliança foi um exército criado após a derrota de Napoleão, para evitar que surgissem novos tiranos na Europa. A Santa Aliança também era uma forma de evitar problemas como esse, rebeliões em colônias. Então era um exército conjunto. Vários países da Europa, se fosse no caso, se eles não aceitassem, no caso, a independência do Brasil, eles entrariam aqui e acabariam com o motim e devolveriam o Brasil a Portugal. Só que na própria Santa Aliança, haviam países como a Inglaterra que estavam interessados no fim do colonialismo. Por que a Inglaterra estava interessada no fim do colonialismo? Porque o país, a colônia, só pode comercializar com com a sua metrópole. Se ele deixa de ser colônia e passa a ser país, ele pode comercializar com todos. E quem era o rei do comércio? A Inglaterra, é óbvio. Então, o primeiro bonzinho, né? Grandíssimo, amoroso país, né? Todo mundo sabe que esse país aqui é muito bonzinho. Os Estados Unidos reconheceram primeiro a independência. Puxa, que legal, os americanos são tão bonzinhos, né? Mas na verdade, mentira pura. O que eles estavam querendo é entrar na América para comercializar e ganhar a hegemonia inglesa. Porque quando a família real veio para cá, eles abaixaram as taxas de impostos dos produtos brasileiros, tá? Dos produtos deles em relação aos nossos. E o produto inglês pagava menos imposto do que o produto produzido aqui. Então a Inglaterra dominava o mercado aqui, foi um acordo para escoltar a família real até aqui. E os americanos queriam entrar aqui, os norte-americanos. Então eles estavam articulando, então eles reconheceram a independência. Eles também defendiam uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que tinha como lema a América para os americanos. Então eles diziam que queriam acabar com a intervenção europeia na América. Como o Brasil também está na América, né? Para você que aí não sabe de geografia, estamos na América do Sul. O Brasil então fazia parte do projeto norte-americano de acabar com a influência estrangeira, tá? A Inglaterra foi quem mediou o processo. Como assim? A Inglaterra, que era muito interessada nesse processo, ela fez uma proposta ao Portugal que aceitasse uma indenização pelo Brasil. E o Brasil tinha dinheiro? Não. Então o que a Inglaterra fez? Portugal já devia dinheiro à Inglaterra, a Inglaterra agora empresta dinheiro ao Brasil para pagar Portugal para pagar a Inglaterra. Ou seja, ela tinha Portugal nas mãos e agora o Brasil vai começar já nas mãos dos ingleses. Foi 2 milhões de libras esterlinas emprestadas, tá? Para que o Brasil pudesse ser agora independente. Interessante que se você for fazer a soma desse dinheiro hoje, 2 milhões de libras vai dar aí em torno de 12 milhões de reais, ou seja, não dá nem um terço do que estão roubando aí na política que aparece todo dia. 12 milhões de reais hoje dá para comprar uma mansão ali no Morumbi, e foi o preço que o Brasil inteiro custou. Último ponto aqui, Portugal assina o Tratado de Paz e Aliança. O que é isso? Portugal então reconhece a independência do Brasil e assina um tratado de paz.
passando agora, deixando de ser inimigos pelo fato de independência e passando a ser parceiros, podendo comercializar. Inclusive até o próprio Dom João VI ali recebe até um título de imperador honorário do Brasil e assim sucessivamente, tá? Agora, pessoal, a última fase aqui da nossa aula sobre a independência do Brasil, o período chamado também de primeiro reinado, tá? Aconteceu através da política externa. Por quê? A política externa vai jogar ainda mais a economia do primeiro reinado para baixo. Dom Pedro começa agora uma guerra chamada de Guerra da Cisplatina. É uma guerra ali principalmente com a Argentina. Por quê? Pelo Uruguai. O Uruguai, que era uma província da Cisplatina, que pertencia ao Brasil, e resolve agora se tornar independente, também com o dedinho da Inglaterra e dos Estados Unidos, que estava ao lado do Brasil, mas ao mesmo tempo estava manipulando ali a independência dos países da América Latina. O Brasil acaba se envolvendo numa luta contra a Argentina, uma luta demorada, e no final das contas a Inglaterra entra no meio e diz que agora o Uruguai não pertenceria nem ao Brasil nem à Argentina, que o Uruguai seria independente, tá? Após isso aí acontece a morte de Dom João VI em Portugal e começa uma crise sucessória. Por quê? Porque havia um irmão de Dom Pedro I que estava em Portugal, Dom Miguel. E havia Dom Pedro I, que era o mais velho e estava aqui. Qual era a crise? Alguns portugueses queriam que Dom Miguel assumisse, já que Dom Pedro I era um rebelde que estava morando no Brasil e era rei do trono. Outros mais simpatizantes de Dom Pedro queriam que Dom Pedro retornasse para Portugal e assumisse o trono português, recolonizando o Brasil ou se tornando senhor das duas coroas, tipo aquele faraó lá do Egito, mais ou menos por aí. Só que os brasileiros fizeram pressão para ele renunciar ao trono português e botaram nele ali um ultimato: ou você renuncia ao trono português ou você renuncia ao trono brasileiro, mas você precisa sair de cima do muro. Dom Pedro, por sua vez, vai a Portugal, tá? Ele faz uma constituição para Portugal, como ele assumindo o reinado de Portugal. Depois ele abdica do trono em nome da sua filha Maria da Glória, que tinha só 9 aninhos de idade, e entrega a sua filha para casar com o tio, Dom Miguel, ela com 9 anos de idade. Assim que ela chegasse na sua puberdade, os dois se casariam e Dom Miguel seria o rei, porém, a rainha seria sua filha. Então acontece o quê? O irmão dele dá um golpe nele, toma o trono, né? Dá um pé na bunda também da sua filha e fica como rei de Portugal, e o povo aclama ele como rei, e Dom Pedro agora perde o reinado de Portugal. Lembrando que o reinado do Brasil também já estava por um fio. E aí aumenta a sua impopularidade depois da Guerra da Cisplatina, depois dessa confusão em Portugal, do aumento das despesas, dos empréstimos feitos com a Inglaterra para poder financiar essas guerras particulares e guerras do Brasil. E então, em 7 de abril de 1831, ele resolve abdicar do trono português e retorna para Portugal para assumir o trono português novamente, brigar por esse trono. Só que como ele era malandrinho e esperto, né, já estava no Brasil há muito tempo, já aprendeu os esquemas aqui, ele deixa seu filho com um pouco mais de 5 anos, menos de 6 anos completos, como rei do Brasil. Só que o menino não poderia assumir, visto que ele ainda era menor de idade. E aí ele cria um período do Brasil chamado período regencial, porque ele nomeia regentes para poder governar o Brasil até que o menino assuma a maioridade. E isso é tema de outra aula, que é o período regencial. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você, no final desse vídeo, assista a nossa paródia Pedro Drama, que vai falar justamente resumindo tudo isso aqui de uma maneira bem legal, bem dinâmica. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, de marcar os seus amigos nos comentários, de acionar o sininho aí no canto direito do seu vídeo para que você possa receber notificações de todos os vídeos. Todas as semanas nós temos vídeos novos, e lembrando que aqui no canal Historédia, para cada tema tem uma paródia, porque Historédia é o seu canal de história na internet.